Olá, amados, mais uma vez eu, pastor Carlos Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra abençoadíssima sobre relacionamento em família. Já ministramos a lição 1, 2 e 3, a lição de número 3, que foi semana passada, nos falou sobre ciúme, o mal que prejudica a família. A lição 2 foi a predileção dos pais por um dos filhos. E hoje a lição de número 4, nos falando sobre os ídolos na família. Então fica aí, fica atento aí, porque essas lições são preciosíssimas, ok? Para o nosso dia a dia, para o nosso ensinamento. Então vamos lá. Ídolos na família. Textuário: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João capítulo 5, versículo 21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então aqui já deixou bem claro o que é a idolatria. É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, ou ama mais do que a Deus, visto que em Êxodo 20 está escrito: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento, não é? E ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus usou essa expressão. Em Êxodo 20, ele diz bem claro, ok? Adoração única ao Deus verdadeiro. Ele prossegue: não terás outro Deus adiante de mim. Não fará para ti mais de escultura, nem semelhança que há na terra, no céu, no mar. Então, muito importante, né, nós frisarmos isso aí, ok? Estamos ligados, para não cairmos em idolatria. Precisamos vigiar com essa questão aí. Gênesis capítulo 31 é a leitura bíblica em classe. 31, versículo 17 ao 19, também do 33 ao 35. E esse é o primeiro texto de Gênesis. E o segundo texto de Juízes, capítulo 17, versículo 1. E também do versículo 3 ao 5. Vamos lá. Gênesis 31, 17. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. O 18. Não se esqueça, deixa aí seu like, é muito importante você se inscrever no canal, ok? Muito importante, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas, ok? Então, se inscrever, né? Toque onde está escrito inscrever, pronto, já está escrito. Você não precisa preencher nada, ok? E assim você está trabalhando também para o reino de Deus e ajudando também aí o meu canal, ok? E ajudando pessoas aí a alcançar também essa lição, esse estudo, ok? Então, 31, 18. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaac, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre ele. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então a albarda aqui é como se fosse a cela. Tem ali cavalo, só que no caso aqui é camelo, ok? Onde a pessoa, aquele couro que é colocado lá no cavalo, né? Com aqueles apetrechos lá para a pessoa montar, ok? Então, Raquel estava ali em cima dessa albarda, né? Dessa cela lá do camelo. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, o costume das mulheres, ela mentiu para o seu pai, Labão, dizendo que estava menstruada. Juízes 17, agora o outro texto. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives,
o qual Deus fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Então, foi para a casa de Mica essa idolatria aí, essa imagem de fundição, de escultura. E tinha em Shome Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então nós vemos já aí, nesses textos lidos, muita coisa errada, né? Mentira da parte de Raquel, ela furta os ídolos, mente para o seu pai. Depois nós vemos na história de Mica, no livro de Juízes também, que ele, com medo das maldições da sua mãe, entregou o dinheiro, mas que havia roubado da sua mãe. Né? E, no entanto, a sua mãe depois mandou fazer esculturas, não corrigiu o filho, ainda mandou fazer esculturas para que o filho colocasse em sua casa. E Mica depois faz uma éfode que aquilo ali é uma coisa somente para sacerdote, ele não poderia fazer isso, e nem tampouco consagrar seu filho a sacerdote. Então, tudo errado, né? E um éfode de terafins, né? Também lá, de novo, falando sobre idolatria. E consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então, vamos lá. Introdução. Temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa, dentro do lar. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus de seus pais. E ele, Deus, né, claro, era poderoso, invisível e não precisava de ídolo de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas, ou ídolo de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão, que era o pai de Raquel. O segundo caso é o de Mica, um efraimita, quer dizer, da tribo de Efraim, que viveu nos tempos dos juízes em Israel, e que, unindo-se aos danitas, quer dizer, os da tribo, o pessoal da tribo de Dan, então são as 12 tribos de Israel, aqui faz menção de Efraim e Dan, né? Então, efraimitas e danitas. Então, nos diz aqui, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa, que não são boas as consequências, porque a idolatria é reprovada por Deus, né? Êxodo capítulo 20 está escrito lá, não terás outros deuses adiante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, não vos prostrareis a ela, não vos prestareis culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, nosso Deus é um Deus vivo, ele não gosta, não tolera, ok? Aborrece a Deus a imagem de escultura. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico de número 1. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, então já vimos, né, que Jacó fugiu, né, lá para as terras de Labão, né, que era parente lá da sua família, e aí então ele ficou lá trabalhando, né, para esse homem, Labão. E tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Então ele resolveu voltar, porque já chegou o momento que Labão estava explorando muito o seu trabalho. Foram 20 anos de trabalho, 7 anos por Raquel, 7 anos por Leia, e depois mais 6 anos, né, de trabalho. Em função do ressentimento que existiu entre ele e o seu sogro, não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Está em Gênesis 31, versículo 22 e 23. Então vemos aí Jacó também agindo de uma forma errada, porque saiu sem avisar a Labão, que era o pai da sua esposa, né? Que era o seu sogro.
Então saiu sem avisar ninguém. Então Labão foi atrás, né? Subtópico número 2. Labão descobre o fruto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava. Na verdade, não é orar, é rezar, né? Quando se fala de ídolos, isso aqui não é oração, e sim reza. Rezava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar. Isso é superstição, eles acreditavam nisso, mas na verdade isso aqui não tem efeito. A Bíblia é bem clara quando diz que o ídolo nada é, né? Isso não tem nada de Deus nisso. Proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinham direito à herança. Como Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Gênesis 31, 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. Gênesis 31, 34. Isso é sobre a sela de um camelo, aquela parte de couro onde se monta, né, no animal, ok? Subtópico número 3. Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Raquel assentou sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Gênesis 31, 35. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Então aí, relatado em Gênesis 31, versículo 36, então fica bem claro que Jacó não sabia desse furto da sua esposa, Raquel, né? Que furtou lá os ídolos do seu pai. Então, prosseguindo aí, tópico de número 2, um santuário de Deus na casa de Mica. Subtópico 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Então, agora vamos para o segundo texto, né? Que nos fala aqui sobre Mica. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia naquela região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Então isso nós observamos aí no livro de Juízes, a corrupção do povo, que estava sem rei, sem liderança, né? Depois da morte de Josué e dos anciãos também que Josué havia preparado. Então, depois da morte de Josué e desses anciãos, o povo começou a fazer o que queria, né? Naquela época. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Juízes 8, 27 relata isso. E que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Isso é sincretismo, quer dizer, uma mistura de deuses, não é? Que se instalou ali em Israel. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Subtópico de número 2, abominação de Mica, Juízes 17, 5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz: e tinha este homem Mica uma casa de Deus e fez um resto de terafins e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Versículo 5, que nós lemos anteriormente, capítulo 31. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos aí uma grande abominação, né? Ou melhor dizendo, não é
o capítulo aqui é 17, Juízes 17, versículo 5. Capítulo 31 foi lá do livro de Gênesis, quando nós falamos lá sobre Raquel. Então, prosseguindo aí, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote. Então, vemos que éfode era utilizado somente pelo sumo sacerdote, né? Mica não tinha nada que construir, fazer nenhum éfode, né? E nem tampouco consagrar seu filho. O sacerdote israelita. E ele entregou a seus filhos, separando para sacerdote em sua casa. Olha quanta coisa errada, quanta confusão. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Juízes 17, 19. Outro erro de Mica. Então, muita coisa errada, muita rebeldia aqui, muita desobediência. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos, quando chegassem à sua casa, encontrariam o Deus que desejassem invocar. Que coisa terrível. Infelizmente, o homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Quer dizer, né? Religião do paganismo, que não tinha nada de Deus, ok? Tópico de número 3, a idolatria dentro dos lares. Em uma das histórias citadas de Raquel e Ademica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Então agora, uma reflexão para a atualidade, para hoje. Não é? Quais são os ídolos de hoje? Vamos lá, tópico de número 1. Tópico de número 1. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Quais ídolos? Hoje, estamos inserindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Aleluia. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinho, guardava dos ídolos. Está aí. 1 João capítulo 5, versículo 21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal. Já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Quer dizer, a vida cristã exige adoração em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos, são mentirosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Vamos lá, o que pode se tornar ídolo? Como, por exemplo, um emprego, um carro, dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Então, muitas coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa família. E isso se torna um ídolo. Isso é uma idolatria. Então, isso tem a ver o quê? Com os ídolos atuais agora, né? Vivendo agora a prática, o que pode acontecer conosco, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo servo de Deus, se a gente não vigiar, a gente pode praticar a idolatria, né? É amar alguma coisa mais do que Deus, não é certo? Não que nós não tenhamos que amar nossas coisas, é claro, temos que ser zelosos, amar nosso emprego, o nosso carro, o dinheiro, tem que amar nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, os avós, netos, todos os nossos familiares, e aquilo que temos. Precisamos zelar, sim, mas não colocar no lugar de Deus, ok? Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? É um questionamento. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Colocando-se na posição colocando-as, melhor dizendo, na posição ou acima do próprio Deus, não é? Deus não aceita adoração acima deles, né? Isaías diz, né, que
Deus não dá a sua glória para ninguém, nem seu louvor à imagem da escultura. Subtópico de número 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queremos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si mesmo, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Não podemos deixar que a mídia nos manipule. Principalmente hoje o smartphone, a internet, né? Tudo isso precisamos ter muito cuidado. É bom, é interessante, mas precisamos ter domínio sobre tudo isso e não nos deixarmos ser dominados. Isso faz parte do mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Quer dizer, um uso, não é, desmensurado, não é? Sem crítica nenhuma, sem limitação nenhuma. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Então precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, né? Na internet, com aquilo que falamos, com aquilo que acompanhamos. Então tudo isso está relatado em 1 João capítulo 2, versículo 16, 17, epístola, ok? 1 João capítulo 2, versículo 16, 17, lá pertinho de Apocalipse. Então ali fala, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, que isso não provém do Senhor, não provém de Deus. Glória a Deus. Subtópico de número 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de se salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar, quer dizer, na nossa família. Precisamos agir e não nos conformar, como diz lá em Romanos 12, não é? Com o sistema deste mundo, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conclusão, já vamos encerrar. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, precisamos sim utilizar de todos esses instrumentos, porém com sabedoria e tendo controle, tendo domínio, tendo limite, assim na nossa vida, como também aos nossos filhos que estão, né, sobre as nossas responsabilidades, ok? Então, que Deus abençoe a todos e, se Deus assim permitir, semana que vem estaremos dando a pré-aula da lição de número 5, que é motim em família. Então, fique atento, não se esqueça, inscreva-se no canal, tá ok? Deixa o seu like, desative o sininho das notificações, para que você seja avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Não só aos sábados, normalmente eu coloco aos sábados, mas de vez em quando eu coloco alguns vídeos também na semana. Então que Deus te abençoe você, sua família, seu lar, ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.